Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o croquis fácil, dessa vez apresentando uma perspectiva com um ponto de fuga, desse desenho que vocês viram aí na tela. Então vamos traçar uma linha, que será a nossa linha do horizonte. Nessa linha do horizonte vamos colocar também um ponto de fuga e vamos começar a fazer nosso desenho. Vamos começar fazendo alguns retângulos. Aqui nós estamos fazendo o primeiro retângulo, que vai representar o muro da nossa construção, da nossa edificação. Vamos traçar um outro retângulo, agora um retângulo vertical, que vai representar o nosso prédio. Um prédio de 3 pavimentos e aqui do lado um outro prédio menor de 2 pavimentos. Vamos fechar esses retângulos. Eles vão representar, na verdade, as fachadas frontais, né? Quer dizer, a fachada frontal de cada um desses elementos arquitetônicos. Aí a nossa linha base. Agora vamos puxar para o ponto de fuga o retângulo que nós vamos dar origem ao muro. Então puxamos as duas fugas e traçamos ali a delimitação, o final do muro lateral. Aí já começamos a perceber a volumetria. Então, para o outro retângulo maior, que vai representar o nosso prédio de 3 pavimentos, traçamos também uma fuga aí e delimitamos também a sua profundidade, ou seja, a parede lateral. Agora precisamos fazer o telhado desse prédio, é um telhado de 2 águas, né? E aí vamos traçando esse telhado, aí a linha de cumieira e a parte aí de trás do telhado também. Telhado pronto, a nível de esquema ainda, né? E aí o outro prédio também é um telhado também de 2 águas. Aí já temos um esquema geral da forma bem simples. Agora nesse muro nós vamos fazer uma abertura. Seria uma espécie de portão, um portão principal, entrando aí por esse muro que representa aí a continuação da casa. Ali, como o muro é vazado com o portão, a gente vai enxergar a parte do prédio lá de trás. Certo? Então construímos a nossa linha. Agora vamos dividir em 3 partes iguais, que seria correspondente a 3 pavimentos. E nessas partes iguais vamos traçar outras linhas paralelas, onde nós vamos colocar nossas janelas. Aí em cima, né? E aí fazer a nossa janela, ou seja, uns quadrados, os quadradinhos que vão representar as nossas janelas, ou seja, a janela desse primeiro prédio. E aí vamos fazer o mesmo processo para o prédio menor. Também as 2 linhas horizontais paralelas e os quadrados representando aí as nossas janelinhas. Pronto, essa parte está pronta. Agora vamos fazer a nossa porta, a porta aí desse prédio menor, né? E mais uma janelinha para ajudar a composição da fachada, né? É uma fachada um pouquinho mais interessante. O prédio também vai ter uma porta. Agora eu fiz aí uma porta, optei em fazer uma porta mais larga, o prédio é maior, fica também mais interessante. E aí está a nossa porta. Agora, com relação ao telhado, nós vamos colocar os beirais, né? Você sabe que o beiral passa um pouco das paredes, justamente para proteger as paredes. Então, fazemos o beiral aí do prédio. E vamos fazer agora a cunheira do prédio menor. E em seguida também o beiral. Agora os telhados estão com os beirais prontos. Mas vamos dar continuidade ao nosso desenho. Agora vamos fazer aqui, vamos colocar uma árvore, né? Essa árvore na verdade vai aparecer mais a copa da árvore. Isso vai ajudar a dar uma noção de escala, né? De escala humana, né? Colocando a árvore vai aparecer a copa só e um pedacinho ali do tronco da árvore, né?
Aqui na frente vamos traçar uma linha que vai ser a nossa calçada, a calçada de frente e na lateral também, porque aí na verdade vai ser uma rua, né? Você vai perceber que essa casa vai ser uma casa de esquina. Então essa aqui é o outro lado da rua, né? E vamos traçando agora lá no ponto de fuga, né? a outra rua, a rua lateral. E aí a gente já tem uma ideia disso, né? Vamos cruzar aí as duas ruas. E aí só destacar agora as linhas que vão compor o desenho das ruas. Composto já dá para entender mais ou menos aí. Agora vamos colocar algumas figuras, os bonequinhos, a gente chama de calunga, né? Os calunguinhos, em arquitetura a gente usa esse termo. Essas figuras vão humanizar, né? Vão dar uma dinâmica maior no desenho, né? E uma melhor composição também. Aí colocamos 4 figurinhas, depois a gente vai colocar mais. Agora nós temos, vamos colocar também algumas figuras aqui num primeiro plano, né? Então traçamos uma linha de fuga passando lá pelos pés, pela base da figurinha, essa aí, e uma outra passando, passamos essa pela base e essa outra aí que passa pela cabeça deles. Então essa seria a mesma altura da figurinha lá de trás, vem aqui para frente, e aí eles estão numa mesma escala, né? Essas figuras aqui da frente representa aqui o primeiro plano, né? Esse primeiro plano que vai ajudar numa melhor percepção da profundidade do desenho. Você percebe que agora a gente já começa a enxergar o desenho em 3 dimensões, né? Nós temos um primeiro plano aqui, são essas figuras, e lá atrás as outras figurinhas ali com as edificações formando um segundo plano. Mais tarde a gente vai botar um terceiro plano lá atrás, que seria o céu. Então agora é hora de passar uma caneta em todo o desenho, cobrir todo o desenho com a caneta fina. Isso aí é uma caneta 02. Eu, no caso, eu faço primeiro todas as linhas verticais. Isso ajuda no domínio da mão, né? Mas você pode fazer da forma que achar melhor, né? Agora fechando aí as verticais, continuando traçando as verticais, as janelas, as portas, aí a janela do outro prédio, do prédio maior, né? Fechando essas janelinhas, todas as linhas verticais, a porta. Agora as linhas horizontais, que vai fechando agora por completo o quadradinho, que será a nossa janela. Mais tarde nós vamos colocar as esquadrias nessas janelas, fechando a base, vivando aí, cobrindo todas as linhas, né? Numeral, enfim, tudo tem que ser coberto e tem que ser uma linha fina, porque depois, se a gente quiser destacar alguma coisa, a gente usa uma caneta mais grossa, uma 05 ou uma 07. Não esqueça que essa é uma caneta 02, né? É uma espessura confortável para fazer essa parte do trabalho. É acabamento numeral, também aí cobrindo o muro, reforçando na verdade. Aí esses calunguinhos a gente vai ter que cobrir também eles. Mas por enquanto estamos fechando toda a casa. O muro, a base do prédio. E aí a calçada, né? A parte da frente aí da casa, das casas, na verdade. Na lateral. E é interessante traçar 2 linhas aí, para dar a ideia de espessura, né? Como se fosse um meio fio. Isso não precisa ser a linha reta. A linha reta sempre é muito dura e fica muito rígida. O ideal é que seja essa linha mesmo, tremida, que dá uma ideia de leveza no desenho. O desenho fica mais interessante. E aí continuando com o desenho, né? Cobrindo tudo,
toda a parte que foi feita de lápis, porque esse lápis vai ser apagado depois. Vamos lá para a nossa árvore também, temos que fazer a mesma coisa, né? Cobrir todo o que for preciso. Aí eu tracei mais algumas linhas para dar um volume maior na folhagem. E agora vamos fazer completar as janelas para depois a gente fazer já as esquadrias também. Aí, fazer uma cruzinha aí no meio da janela, como se fosse a esquadria composta por 4 vidros, né? As vidracinhas da janela. E aí a porta embaixo também. E aí agora vamos fazer o prédio menor também do mesmo esquema, né? A porta. E aí a gente vai cobrindo. Depois a gente vai... Agora estamos aí fazendo acabamento aí no beiral. Vamos acabar logo com o beiral, né? São linhas paralelas, né? Para representar as telhas e ter uma percepção de telhado. Uma chúria, na verdade, né? Também do outro lado. O outro telhado da mesma forma, o mesmo processo. E o desenho está andando, está quase concluído. Agora nós estamos na fase só cobrindo. Vamos cobrir os calungas, né? As figurinhas representando as figuras humanas. Porque quando a gente passar a borracha, pode ser que desapareçam. Então vamos cobrir todos eles. Tanto os que estão lá no segundo plano, como esses que estão aqui no primeiro plano. Os bonequinhos aqui. Os calungas, como a gente chama em arquitetura, são os desenhos que representam as figuras humanas. Cobrimos todos eles. O desenho agora começa a tomar uma maior dinâmica de profundidade, né? A composição vai ficando também mais interessante. E aí alguns reforços, né? Nas espessuras, principalmente o contorno, né? Os contornos do desenho é interessante que faça uma linha um pouquinho mais grossa, né? Uma espessura maior de caneta. Aí eu estou passando a mesma caneta, repetindo, mas talvez seja mais interessante usar uma caneta de espessura maior, uma 0,5 ou mesmo uma 0,7. Agora, onde eu falei ali dos vidros, né? A gente vai manchar de escuro, mas isso é interessante que não pinte todinho por igual. É interessante que deixe algumas partezinhas brancas, porque isso vai dar uma ideia de brilho, como se estivesse refletindo. E ao mesmo tempo dá profundidade, né? Na janela, como se você tivesse alguma coisa mais distante. A porta, essa porta aí eu não botei alguns pontinhos para dar a ideia de que ela está fechada. Ali já fiz o contrário, escureci para dar a ideia de profundidade. E o desenho está se completando, reforçando algumas linhas, aí o meio fio também dessa parte que não tinha sido feita ainda. Desenho basicamente concluído. Uma coisa interessante é puxar algumas linhas aí paralelas, mas fugando, né? Porque isso vai ajudar a dar profundidade no desenho, né? Vai fazer com que a leitura do desenho fique voltado para o ponto de fuga. Você olha o desenho, parece que ele está ficando, tem uma parte mais próxima e uma parte mais longa, mais distante. Ali um muro, continuando na lateral da casa, né? Na verdade ali vou fazer um muro, uma espécie de elemento vazado. Vou cruzar algumas linhas verticais e outras que vão para a fuga, que seriam as horizontais, mas em perspectiva. Isso vai dar a ideia como se fosse um elemento vazado, né? Cobogosa ali na parede, para ajudar também mais na profundidade. O desenho basicamente agora está pronto, mas ainda está faltando uma coisa interessante, né? Que é a sua assinatura. Não esqueça
de sempre assinar os seus desenhos, isso é importante. Bom, nesse momento vamos fazer o nosso céu ali no terceiro plano, lá atrás. Isso é muito simples, são duas linhas que eu traço, linhas orgânicas, linhas curvas que vão se cruzando. E depois algumas são fechadas com essa achúria vertical, né, para representar nuvens. Aí é um desenho totalmente estilizado, né? Não é um desenho acadêmico onde as nuvens parecem ali algodão, né? Então é uma coisa estilizada para poder combinar com o desenho. Bom, aí cobre-se essas linhas é interessante que sejam todas cobertas com uma caneta fina, porque se fizer uma caneta mais grossa, uma 0,5 ou uma 0,7, o desenho vai ficar muito pesado. Aí depois que passar a borracha, ela vai ficar mais leve. Agora, para dar uma maior volumetria, vamos usar aí, escolher um dos lados, nos casos nós estamos trabalhando do lado direito, e passar um lápis, para dar um cinza, como se tivesse menos luz. E vamos passar aí o esfuminho, ou seja, o próprio dedo, né, para poder desmanchar isso e dar um cinza mais transparente, mais fraquinho. Agora aí, o que está faltando, talvez, depois que eu apagar aí, seria também trabalhar um pouco as ruas, né? Dar uma tonalidade nas duas ruas, para poder dar um contrastezinho um pouco maior. E aí tá, passando o lápis aí também, de uma maneira bem simples, sem nenhum esforço, e passando também a mão. É importante que o dedo não esteja engordurado para não manchar o desenho, não marcar, tá? E aí o desenho está concluído. Desenho simples, fácil de fazer, de boa compreensão. E esse foi o nosso desenho de hoje. Obrigado pela visita e conheça os outros vídeos desse canal. Professor Antônio Carlos.